Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente para mais uma live com vocês, né? E aí hoje a gente vai dar continuidade com a terapeuta Jo ao assunto de como que as emoções influenciam no nosso financeiro. Tá aí, Jo, já convidei você e hoje ela vai trazer mais um complemento aí para nós, né? Comentando sobre o pessoal gostou muito da live passada, né? Jamerson está aí para compartilhar com a gente junto. Então, Rojô, Olá, boa noite, galerinha, tudo bem? Boa noite, Di. Como é que tá boa meu noite. Di? Tá bom o áudio, tá bom, tá bom. Tá bom o áudio. Então, tá bom. É Tá que me ouvindo? eu tô te ouvindo, é que tá um pouquinho baixinho o seu. É Oi? só pra mim que tá um pouco baixo agora? Oi, tô te ouvindo. Ah, sim. Bom, o pessoal que tá na live pode dar um feedback pra nós como que tá o nosso som, tanto o meu quanto o da Di, tá tudo ok? Então, Jamerson, tu assistiu a primeira live, a qual a Jo comentou sobre como que o nosso emocional influencia a nossa. O que que é Zeca Pimenteira? Tem muito por aí. O que é isso, Jamerson? Tá Obrigada. ótimo, beleza. Então, Jô, o Dizer que que a galera pedidos, né? O pessoal pediu para a gente estar compartilhando mais informações aí. E eu queria que você falasse, né? Quais são esses sentimentos mais comuns, né? Que a gente compartilha aí, que que faz uma diferença. na verdade, da outra vez a gente estendeu bastante o tempo, né? Ultrapassamos e não dá para realmente para conversar, né? Falar sobre tudo que fica ali, né, num campo emocional. E teve muitos Sim, assuntos, né, que a gente gostaria de abordar e acabou não abordando, né? Mas dentro que a gente comentou aquele dia, né, sobre a informação e a formação, né? Que traz o que o Jamerson comentou quando você comenta que vai receber uma comissão. ah, você não conta quando você vai receber uma comissão sócio, porque aí se você comentar, tu vai ter que pagar a rodada de chopp e vinho para todo mundo. Tu não conta quanto tu ganha. Ô, Di, eu só vou enviar aqui a live para o pessoal aqui. Eu só vou enviar Tá, aqui para poder convidar um pessoal aqui. tá bom. Só estou enviando aqui rapidinho. Aí a gente já começa o assunto aqui. Bom, Sim, enfim, o pessoal que já que estava esperando, né? O assunto demais, o assunto, a continuação do nosso assunto da live, né? E uma coisa muito sim. importante que eu quero comentar aqui, inclusive, essa semana eu comecei a trabalhar com isso e eu falei assim, esse assunto, ele é de extrema importância para comentar na live, que é um sentimento, Sim. que na verdade é uma informação, tá? É como se Aham. é como se fosse um emblema que nós usamos, mas é mais assim um hábito que a gente usa para falar, para mostrar ao mundo, para apontar as coisas, que ele é extremamente Hum. sabotador. Olá, Natália, boa noite. Jonas entrou aqui. Aí, sejam todos bem-vindos. Envie para os amigos aí que a gente já vai começar a falar continuação do conteúdo, né, da live passada. Bom, pessoal, como o tema da nossa live com a Dirlene trabalha com o mercado financeiro, né? Então, perdão, com o mercado imobiliário. Então, assim, a gente está aqui falando sobre como as nossas emoções influenciam na nossa vida financeira. E na live passada a gente comentou sobre a forma que a gente está vendo a vida, como o interno ele funciona para o externo, né? E às vezes as pessoas eles entendem que formação é suficiente e quando a formação não alcança os níveis que é a informação da nossa consciência sobre-humana, que seria um algo a mais, que seria como se você dominasse as técnicas da forma que as pessoas olham e dizem, como é que ela faz? Como é que é tão fácil para ela fazer isso, né? Como é que você olha e acha que aquilo é muito fácil de fazer, porque aquela pessoa realmente ela domina o que faz.
mas isso vai mais do que um campo emocional junto, né? Vai um conhecimento e uma conexão com o que se está fazendo. E aí, dentro desse contexto, existem os sabotadores, né? E os sabotadores que não deixam a gente produzir, não deixam nós evoluir, a gente olhar diferente, né? E como a gente falou na live passada, né? Fazer o que você está fazendo ou buscar a minha essência e fazer como eu, né? Ou eu faço como Dirlene ou eu faço como o Jô. Então, assim, a profissão pode ser a mesma, né? As coisas podem ser a mesma. O que é Dirlene? O que a outra pessoa está conquistando? Então, a gente está falando de espelhar pessoas que estão escalando milhões, e não, né, a escassez ou, digamos, continuar dando o murro ali em ponta de faca ou tentando o sobe e desce, né? O meu problema foi muito forte no sobe e desce, né? O looping das emoções. Então, ou fica rico, fica pobre, ou sobe e desce. Mas eu estava ainda hoje pensando muito sobre isso, porque eu comecei a tratar numa pessoa. Eu comecei a fazer o reprocessamento relacionado a isso. Como a pessoa tinha o sentimento de rejeição. E a pessoa, o adulto não sabe. Hoje, todos os adultos, a gente vive, né, em busca daquilo. A gente já chega um ponto da vida, uma fase, que a gente já começa a cronometrar a vida. E nesse cronômetro, a gente vai com todas as forças, mas no primeiro impasse, a gente retrai para dentro, para o campo emocional. E na hora que retrai para o campo emocional, aí que pega, né? Porque quem está respondendo é aquela criança que foi gravada, né? Quem não pegou a live passada, nós somos hoje a gravação que foi constituída de 0 a 12 anos. Ah, mas foi meus pais? Não foi. Foi a forma que a gente olhou a vida, que a gente gravou, como a gente viu a nossa ótica de 0 a 12 anos. Zero, gente. Zero, quando eu falo zero, porque é lá do útero, lá de dentro do útero da mãe, a mãe está sentindo, a mãe e o pai estão sentindo e se conectando, e a criança está sentindo. Você está lá, pequenininho, o que você tem lá? A consciência, né? A consciência já começou a construir você. Então, é de lá que começa tudo. Até os 12 anos vai gravando. Então, é uma parte assim que deixa a gente meio nervosa quando a gente entra em contato contigo, né, Jô? Porque é uma situação bem simples, assim, que a gente acha simples, mas essa simplicidade começa a trazer um entrave na nossa vida adulta, né? Tá. Como é delicado você chegar até essa conclusão, né? E que você precisa ressignificar esse momento, né? Como é complexo, né? Na maioria das vezes, a pessoa não sabe, porque assim, ó, vamos dizer uma coisa muito comum hoje em dia, né? A coisa mais comum hoje em dia são pais separados, né? Sim. Uma vida, tipo assim, que não diz respeito ao filho, se o pai ou a mãe estava ali presente. Porque, na verdade, a partir do momento que você chegou aqui, que você veio para essa experiência humana, tudo que está somando e contando na sua vida é só você. Então, não tem nada a ver com o outro, né? Com as pessoas que estão à volta, representando algo, fazendo algo. Então, tudo isso acontece. Muitas pessoas, eu vi, né, um cenário assim, eu analisando um cenário hoje da criança, tratando um caso assim específico, né, da relação da separação dos pais, e a criança, tipo, meio que sentiu uma rejeição, sabe? Mas sentia assim que foi deixado de lado, senti que não estava sendo olhado para ela. E outro caso também, agora bem recente, é que a criança... Veja só, uma criança de 3 anos que consegue ficar feliz por fazer algo para a mãe. Então, assim, ela não era olhada. Essa criança, ela se sentia sozinha no mundo. Então, a pessoa hoje adulta, ela se sente muito sozinha. Mas essa informação, ela tem essa memória, ela tem um bloqueio no campo do relacionamento e do financeiro que a pessoa não entende, que ela não sabe, porque é uma mensagem oculta no cérebro dela.
Então, assim, qual que é a mensagem oculta no cérebro da pessoa que ela tem rejeição? Porque ela, muitas vezes o pensamento é, será que eu mereço isso? Será que eu vou conseguir isso? E ela não vai conseguir olhar para o espelho. Se a pessoa não conseguir olhar para o espelho e falar para ela mesma, você merece isso. Porque você merece, você está indo atrás, você está fazendo o que tem que ser feito. Se a pessoa não consegue fazer isso com ela já está no não merecimento. Então, quer dizer, como é que essa pessoa vai conectar a abundância? Como é que ela vai fluir? Nem no financeiro e nem no relacionamento, porque ela não merece, né? Porque o comando é rejeição. O comando por que rejeitaram aquela... Por que tem a rejeição? Por que as pessoas parece que não fazem as coisas como deveriam fazer para você? Por que elas aprontam com você? Que entra muito da vítima junto disso, sabe? Por que as pessoas aprontam? Por que ficam te devendo? Por que elas, de repente, elas chegam, você já tem a sensação que a pessoa não está sendo inteira ali, sabe? Não está sendo sincera, não está fazendo a coisa como seria para ser, né? E as pessoas que são muito intensas na coisa que faz, elas têm dificuldade com isso. Até a questão de confiar no outro, né? Até a questão de confiar. Quando você é uma pessoa muito desconfiada, é porque você está na função, você está na emanação da vítima. Porque senão você não estaria assim, né? E pode ver, existe esse tipo de... são níveis, né? De pensamentos, mas mensagens ocultas. Essas pessoas, elas não vão conseguir segurar a abundância, segurar uma prosperidade ali, sabe? O dinheiro é uma coisa... A energia é muito louca, né? O dinheiro é uma energia. Amiga, desculpe a risada, mas olha o que meu sócio Jamerson aí do setor imobiliário escreveu. Só dá uma lida, olha só. O Jamerson escreveu, eu não sei. 76, 85. Parar de fazer xixi nas calças. Tá, eu não entendi os números. Não, os números é as fases da vida, entendeu? Fase da vida. As fases da vida. É as fases da vida que ele está dizendo aqui, ó. Depois dos 35 a 50 ganhar dinheiro, 55 a 60 fazer não sei. Isso, Jamerson, porque a pessoa, inclusive, eu tenho o e-book lá, que é a mentoria, parte da mentoria falada, né? Que tá, eu cito a questão seguinte: a gente tem estágios. E nós temos só 3 estágios. Mas os estágios que mais contam na nossa vida é a gravação de 0 a 12 anos. Quando a gente passa disso até 18 anos, a gente vem reforçando as emoções. A gente reforça. Por que a gente reforça? Porque a gente foi como um pendrive armazenado. Perceba, se você pegar um pendrive e armazenar hoje músicas... fala aí um ritmo que você gosta de... Eu sou bem eclética. Eu gosto de ópera, gosto de música clássica, pop. Seja lá no pendrive, certo? Quando você colocar o pendrive para rodar, ele não vai tocar funk, né? Porque ele está armazenado com sertanejo, entendeu? Então, assim, nós somos exatamente como um mecanismo de transmissão. Acontece que existe um período para ser gravado, outro período para começar a conectar. Depois da conexão, essa manifestar. E aí, quando a gente passa dos 18 anos, aí que vem a manifestação. Por quê? Porque você começa a cronometrar a vida. Então, eu tenho que ter isso, ter aquilo, a família, não sei o que, sabe? O cronômetro da vida. E aí que tem que manifestar, né? Mas vai manifestar o quê? Vai manifestar o que está guardado lá. Porque não tem como manifestar outra coisa, né? Dentro da atual sociedade... Conforme a educação que a pessoa recebeu, é bem delicado, né? Vou fazer uma pergunta. Tem um cliente que eu encontrei hoje e ele foi roubado. Qual a informação será que na educação, lá na infância dele ou na adolescência que aconteceu, que ele vive sendo roubado? Vítima. Aprontaram com ele. Vítima. Vítima. A vítima não é a pessoa que se faz vítima, que eu sempre comento, né? A vítima é a pessoa que aprontam com ela. O Jamerson está perguntando assim, dos 18 aos 30 não seriam as decisões do conhecimento? Na verdade, essa é a falsa ilusão
Jamerson, que a gente tem da vida. A gente acha que a gente está decidindo a vida através do que a gente conhece, a gente tenta decidir por esse lado, mas quem comanda de verdade a nossa vida é o nosso campo emocional. Então, o momento que você tem inteligência emocional, que você coloca um equilíbrio na sua vida, sim, você consegue usar todo o conhecimento para você fazer as coisas que você quer. E muitas pessoas, elas usam a parte do conhecimento, por isso que elas entram no sobe e desce. Isso foi o meu caso um dia, né? No passado. Que sobe e desce. Por quê? Porque inteligência é fácil de você... Todo ser humano ele consegue buscar conhecimento e ele ter inteligência. Agora, eu posso dizer sempre assim, ó, que a pessoa que busca a sabedoria, ela consegue manter o que ela está conseguindo, o que ela está construindo na vida. Então, são duas coisas que elas têm um diferencial, que parece que seria a mesma coisa, mas elas têm um diferencial. Porque... onde que mora, né, a sabedoria? Hoje eu estava vendo ainda, inclusive, um vídeo que fala sobre... O pessoal vende sabedoria judaica, né? Porque a famosa frase, o famoso conhecimento que os judeus são ricos por descendência, né? E isso não precisa ser uma verdade. Não é questão de por ser descendente, porque todos somos, né? Todos somos imagem e semelhança da criação, do Criador. Por quê? Porque somos em força em força e poder, digamos assim, né? Claro que soberania é Deus, mas com força e poder nós somos semelhança. Então, aonde que conectamos as coisas? Nada está aqui no externo. Então, não existe nada que fique ao conhecimento. Eu posso ser a pessoa mais informada possível. Como eu comentei na live passada, o que me chamou para isso? O meu ponto, o meu stop ali de parar tudo e refletir sobre a vida e buscar as respostas. Foi ver pessoas no mercado financeiro, né? Num lugar que tipo uma máquina de fazer dinheiro e assim não conseguir. Então eu pensei, isso não é normal, não é real. Ah, mas tem não sei o que. Existem porquês em todos os lugares. Existe N porquês. Não, mas ali não dá. É como você olhar assim, tipo, alguém perguntar para você, te perguntar sobre uma profissão, uma coisa que seja diferente do que você faz. E você não consegue olhar para responder para ele, porque você não vai parar para estudar aquilo para dizer para ele se é bom. Então, para você não é. Digamos, eu chego e falo para a Jorlene assim, uma coisa que você não faria, de uma profissão que você nunca teve vontade de fazer. Diz aí. Ser física. Como? Ser física. Física. Para trabalhar na parte de física, de laboratório. Não me apetreche. Assim que eu quero ser física e tal, eu peço a sua opinião. Então, você não vai conseguir me dizer se isso, né? Você vai falar com os teus olhos, né? Você vai falar com a sua experiência. O Jamerson comentou assim, mas hoje alguns adolescentes de 12 a 16 anos estão ficando milionários com a atual situação. Realmente, eles estão ficando milionários, mas se você... Tem um menino que chama... Como é que chama o nome dele? Ele tem 13 anos, ele começou com 11. E as palestras dele falam disso, inteligência emocional. Porque se você buscar a base que o povo tenta ensinar aí, a filosofia judaica, a base judaica para ficar rico, os três pilares dos judeus para serem ricos é inteligência emocional e inteligência financeira. Mas antes da base está a missão de vida. Então, assim, eles priorizam algo que traga... O que é missão de vida? Né? A gente pode até pensar, eu nasci aqui para fazer isso para aquela pessoa ou para o outro, mas não é assim, não. Eu hoje, né, com tudo que eu conheci, eu tenho a plena certeza que missão de vida é você se curar. Isso é missão de vida. Eu vim aqui para me curar e daí, após isso, transbordar. Então, quando eu consigo transbordar, aí eu já né? Eu já tô na minha missão de vida. Mas a primeira coisa, a minha primeira missão de vida é se curar. Então, a questão do judeu... Ô, Jô, é essa. Então, ó, o Jamerson fez uma pergunta ali, ó. Então, acho que essa pergunta do Jamerson vem a calhar nessa que você está falando. Que ele diz assim, ó, dentro da atual sociedade, essa fazer não seria dos amigos e influências? Exato, mas assim, ó, perceba uma coisa. Hoje,
hoje, você está num ramo de trabalho, você pensa de um jeito... Isso, exatamente, a gente vive numa Matrix. E aí as pessoas que conseguem ver além da Matrix... Não, hoje está tão assim, tão intenso dentro da Matrix. Olha a Ivonete ali. Bem-vinda, Ivonete. Boa noite. A gente tá todo mundo tão dentro dessa Matrix que as pessoas estão tentando sair. E eu vou falar para você com muita... Tipo, para mim, Jô, eu percebo que a metafísica e a mecânica quântica, ela veio assim, tá vindo cada vez mais forte no mundo, justamente para, tipo, ficar assim, ó, pegando, sabe? Ela tá tirando as pessoas dessa matrix, que elas não estão vendo que elas estão entrando e não vê saída, não vê... Por quê? Porque o nosso campo emocional já é um código. O algoritmo que foi colocado digamos assim, em termos de mundo, é um algoritmo. E dos maiores é o algoritmo do medo. Então, as pessoas fazem muita coisa pelo medo. E isso vai condicionando elas a ficar onde estão. Condiciona, porque a história inclusive a Ariana falou, né, sobre... que fugiu o nome do cara agora, que ele contava a história de que todo mundo estava numa caverna e uma pessoa saiu e viu que tinha uma vida, que era claro, que tinha um dia maravilhoso, e, enfim, né? Infinitas possibilidades, um universo lindo lá fora. Ele contava para as pessoas que estavam lá dentro no escuro, eles não acreditavam. Então, essa é a Matrix que nós vivemos hoje, né? E as influências, eu vejo hoje assim, ó. Quando no passado, a Jo do passado, que teve problemas emocionais, que tinha parte de rejeição, vítima, quem que a gente conecta? As pessoas à nossa volta, elas são uma conexão nossa. Porque não existe ninguém, não está ninguém na nossa vida que não está representando algo que a gente precisa. Então, assim, quem são os amigos? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Se eu quero ser uma pessoa de sucesso, com quem eu ando, né? Tipo, se eu vou falar... vou falar com a Dirlene, vou falar de negócio com a Dirlene. Eu com a Dirlene falar de negócio é uma conversa que não tem fim. Mas, enfim, se a gente for falar de negócio com uma pessoa que não está fazendo isso, né? Se a gente for falar de trabalho com uma pessoa que não entende, não está na sua linguagem, então o que ela vai fazer? Ela vai ter que mudar o assunto. E aí acontece que você começa a mudar os seus... Tipo, as pessoas com quem você conversa cotidianamente, com quem você sai. Você não vai conseguir sair, sentar com uma pessoa. Eu hoje não consigo muito isso. Tipo, a gente não pode desprezar, lógico, as pessoas. Você conhece pessoas que não estão igual você e nem por isso você pode dizer assim, não vou conviver com essa pessoa mais. Não é assim que funciona, né? Então, assim, você procura estar rodeado de pessoas que te impulsionem. Que Sim. como diz o Jonas ali, ó. Deixa eu ver primeiro de Emerson, quem mexeu no livro, quem mexeu no meu queijo. Excelente metáfora. Ó, o Jonas ali, ó. Você é a média das 5 pessoas que convivem. E olha só, por esse lado, Jonas, na live passada, a Ariana falou uma coisa que eu achei muito interessante. A Ariana, quando ela descobriu isso, que você é a média das 5 pessoas que você convive, ela olhou para ela. E ela falou assim, não, mas peraí, dentro de casa nós somos em 5. Então eu vou ter que mudar a mentalidade da minha família. Porque você vive ali. Com quem que você divide as suas emoções? Com aquelas pessoas. E podem perceber que todas as pessoas que estão buscando um sucesso, que estão buscando alcançar, né, escalar uma vida maior, escalar, digamos, milhões, né? Palavra correta. Todas essas pessoas, a maior dificuldade às vezes está lá dentro da casa, está na família, porque você não pode contar, ou você conta e você é criticado ou não acredita. Só o fato de alguém lá... Te chama de louca, né, Jamerson? Te chama de louco? Que você é louco de investir nesse projeto, nesse cliente, onde já se viu, né, Jamerson? E muito disso, né? E às vezes não precisa falar. Às vezes, o fato de você contar algo, você chega e você vai contar com toda aquela emoção, né? O que você quer fazer, você está visualizando aquilo. A pessoa olha para você, o olhar dela é um balde de água fria, né? Então, pronto, acabou com a sua emoção, já deu, né? Já não precisa ter uma palavra mais. Agora tem muita águia que quando você chega perto é pipa. Eu dei risada. Existe muito disso. Eu estava falando com uma pessoa que, perdão,
sobre o que ela não conseguia transmitir o que ela tinha estudado. Ela falou assim, eu conheço isso, estudei aquilo, só que eu não consigo transmitir. Mas é o seguinte, a pessoa, ela pode estudar e entender. Aí, o que ela quer transmitir diz respeito a mudar os outros de fora. Então, assim, a transmissão, para mim poder falar algo que eu possa ajudar a mudar a vida da Dirlene, eu preciso transbordar. O que eu falo não faz sentido. Eu preciso transbordar com ela. Por isso que quando eu conheci o reprocessamento emocional, eu me apaixonei. Porque o reprocessamento emocional, ele cura, ele leva você a buscar a sua cura primeiro, né? Então, volta de novo na questão. Qual é a sua missão de vida? O que você veio fazer aqui? Eu vim para curar as pessoas. Não vim para curar as pessoas. Eu vim para curar a mim. E que a minha cura consiga curar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Mas tudo diz respeito... E daí você vai se tornando um exemplo de definições. Exatamente. Há um tempo atrás, a Jo do passado jamais estaria aqui falando isso. Porque não era real para ela, entende? Então, deixa eu contar um fiasco dela, gente, na faculdade. Nós fazíamos faculdade juntas. Ela ficou morrendo de vergonha de fazer a apresentação de uma decoração que nós tínhamos que apresentar. Tá. Não, Dirlene, vai lá e você fala pelo grupo. Mas que coisa, só eu que tenho que falar. Não, todos vocês vão participar. Pois é. Então, é uma evolução grande estar aqui, né, Di? É, bem grande mesmo. É um grande passo. Então, assim, nossa, e eu gostava de estar fazendo aquilo, mas de toda forma eu gostava, mas eu não estava inteira ali. Tanto que eu não terminei, né? E era aquela coisa que me pegava muito, sabe? De assim, muitas vezes eu pensava em fazer algo, tentava, começava, mas aí a negação minha, a minha própria negação, que era o sentimento da rejeição, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque quando eu digo, será que eu consigo fazer isso? Eu não sei se eu consigo, será que isso é pra mim? Eu já tô em negação comigo. Eu já deixei de acreditar, né? Então, quando eu já pensava assim, eu parava. Eu deixava de lado. Então, é uma negação com a gente que a gente tem. E isso é o sentimento que foi gravado lá. Hoje é muito nítido para mim. São tantas pessoas que trouxeram o mesmo sentimento. Claro que todo mundo tem uma coisa diferente, né? Que é o empecilho, que é o conflito ali. Mas a emoção é sempre a mesma. Ou é a rejeição, ou é a vítima, né? A criança que fizeram bullying, que aprontaram com ela, que zoaram ela. Essa é a vítima. Então, a vítima, ela tem uma frequência maior de trava de dinheiro, porque a vítima, ela se torna culpada. A vítima, ela é culpada das coisas que acontecem. A vítima é aquela pessoa que alguém bate ali bate o dedo no canto lá e ela tá aqui se sentindo culpada, porque sabe? É estranho, mas as pessoas se sentem assim. E são coisas que às vezes não colocam para fora, né? Sim. A Jamerson tá dizendo aqui o seguinte: praticar e aceitar desafio faz a grande diferença do ser humano. Você e o aprendizado compartilhado lhe blinda. Então quer dizer que você aprende muito mais, né? E que o lema dele ele diz que o não já tem, então vamos buscar o sim. Exato. Agora o Jonas, leia o que o Jonas está falando. É melhor estar preparado para uma oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. É isso mesmo. Mas isso é a eterna busca. Hoje, uma coisa bem interessante. Eu não sei se eu não assisto o UFC. O Jonas aí, como é professor de luta, desculpa, Jonas, que eu não lembro o nome da luta que você é professor, tá? Mas talvez você tenha visto nesse final de semana, quando o cara do UFC lá que ganhou a luta e dedicou a vitória dele para o amigo que cometeu suicídio. E a mensagem dele foi pedindo para que os homens falem da sua saúde mental. E isso hoje é que falar de saúde mental ou falar de emoções se tornou um ato de fraqueza para nós. A pessoa é fraqueza falar. Então as pessoas não estão conversando e chegam nesses extremos. Porque ninguém pode falar mais. Percebe que até um relacionamento hoje as pessoas são frias, porque elas fraqueza demonstrar o que sente. É fraqueza falar que a pessoa tem um conflito. Principalmente, ele fez um apelo para os homens, né? Nesse sentido, para falar da sua saúde mental. Porque as pessoas não falam, mas o fato de não falar fica remoendo lá dentro. E eu falo assim, com base
nos conhecimentos do Dr. Bruce Lipton. O nosso corpo, nós não somos refém da nossa informação genética. O nosso corpo, ou ele explode ou ele implode. Só tem 2 lugares para ele despejar as emoções. Ou ele vai explodir, crise de ansiedade, pânico, ficar engolindo aquilo ali, ficar, sabe, levando para dentro. Ou ele vai implodir, doenças, acidez, diabetes, problema no fígado. Ele vai fazer isso porque nós não temos outro lugar para o corpo se comunicar. Ele está se comunicando com nós aqui, para fora ou para dentro. Dessas 2 formas, né? Então, a coisa é muito extensa quando a gente não trata das emoções. O que o Jamerson falou aqui? Cerveja antes do almoço é muito para ficar pensando melhor. Cerveja antes do almoço é muito para ficar pensando melhor. Uma cerveja antes do almoço... É um ditado que tem lá, é um ditado. Ditado de lá. De onde que é o Jamerson mesmo? De Recife. Ah, olha só que bacana. Eu passei por lá. Ou você controla as emoções, ou as emoções controlam o nosso corpo. Isso é a maior realidade que existe, né? Sempre os velhos ditados, né? Ou você comanda, ou elas vão te comandar. Mas de uma forma bem ampla, para a gente entender que cientificamente falando, como se as nossas células comandassem a nossa vida externa aqui. Então, nesse momento que a ciência, né, sempre que foi passado para nós, toda a medicina passou para nós que as nossas células controlavam tudo que acontece lá dentro. Então, quando existia uma cura, era um milagre. Mas, quando a ciência fez uma ponte, né, estabeleceu uma ponte para entrar em coerência, entrar em concordância, não coerência, entrar em concordância com a metafísica, então formou-se, a nome da ponte chama-se epigenética. Aí, a epigenética, agora, ela aplaca o que seria milagre. Por quê? Porque aí começa a epigenética a mostrar que a sua consciência que comanda as suas células. Então, é a consciência que comanda tudo. Inconsciente, o subconsciente, óbvio, né? Conhecimento científico e empírico hoje faz uma grande diferença no nosso dia a dia, entrar em sintonia com o ambiente. Isso é muito real. A sintonia que você tem com o ambiente, a sintonia que você tem com o que você está fazendo, com a sua... Ô, Jamerson, tem a medicina da casa da Lise. A Lise gravou um vídeo agora, o hall de entrada, falando sobre isso. Vou te enviar, Jamerson, para você dar uma olhada, o que ela fala de você criar o hábito de você tirar o sapato para tu entrar dentro de casa, como que você reconfigura as energias e as emoções que tu traz da rua. Então, para você pegar e deixar o calçado e para você entrar para dentro do seu lar. Rapaz, tu se surpreende. Jô, eu estava vendo aqui, tem uma pergunta para ti que eu marquei aqui, é o seguinte, ó, a mensagem oculta que trava o fluxo da abundância. Aonde que está a mensagem oculta? Jamerson, tinha que lembrar, ó, não fala, ó, aqui, ó, eu vou lembrar de uma parte aqui, que a gente fez um curso, um workshop com o Jamerson, e ele sonhou com o índio. Ó, não fala que meu cachorro está vendo o índio toda noite. O seu cachorro é uma coisa que você não vê, hein? Fala que meu cachorro está vendo o índio todo dia à noite. Conta essa história melhor, Jamerson. A mensagem oculta, né? Mensagem oculta. Vamos lá. Já que o índio está oculto no sonho do Jamerson, qual que é a mensagem oculta? Oculta. Todo dia de 4 horas ele pede para entrar no meu quarto. Aqui, ó. Você fica ligado nisso aí, hein? Só tu, Jamerson. Então, a mensagem oculta existem mensagens ocultas que nós estamos dando para nós mesmos cotidianamente, né? Quais são as mensagens ocultas? Bom, a Jorlene, nossa, a Jorlene, ela comprou,
Uma mensagem que é muito agora. Quem que é o sugar daddy dela? O que é isso que eu não sei? Tá famoso aí na internet, né? Inclusive assim, ó. Eu descobri que eu comecei a fazer sucesso porque começaram a fazer ataque na internet, entendeu? Eu descobri que comecei a fazer sucesso. Então, assim, o que é sugar daddy? Ah, alguém tá pagando suas contas. Cadê o velho da lancha? Entende? São mensagens ocultas. Outra situação. Eu acho que a Dirlene não merece isso. Mas eu não vou falar isso pra você. Vai ficar guardadinho, né? Mensagem oculta. Nossa, eu jamais compraria isso. Ah, a Dirlene comprou um carro tal. Nossa, eu jamais compraria esse carro. Nossa, o carro é feio. Nossa, capaz. Pronto, mensagens ocultas, entendeu? É porque, assim, não tem como eu falar pra você. Então, as pessoas são condicionadas no seu próprio ego, na sua própria é um pensamento que ela não coloca para fora. E o fato dela não colocar para fora, que se eu chegar para você e falar assim, eu odiei o seu carro, não gostei dele, eu não quero o seu carro, tá? Eu jamais compraria esse carro. Talvez se eu falasse isso, eu colocava essa eletricidade para fora e não guardava lá dentro. Porque quanto mais eu guardo lá dentro, mais profunda no sentimento essa mensagem tá. Entende? Então, assim, como ela tá profunda no meu sentimento, ela fica fazendo parte do quê? A realidade da vida da Jo. Nunca comprar esse carro. O universo, mas a Jo não tem carro, agora não quer comprar esse carro. Tá bom? Não para ela. Entende? Então, assim, não vai ter esse... não vai fazer aquilo. A realidade da Jo, para ela ser uma mulher rica, andar bem, da madame, ela precisa de um velho da lancha. E aí, não tem, né? Tá entendendo? Então, assim, quais são as mensagens ocultas que as pessoas dizem para elas mesmas? Só que essas mensagens ocultas, geralmente, são a pessoa que tem a vítima. Porque, assim, ela se sente culpada por tudo. Então, assim, quando você tem algo, a pessoa também se sente culpada porque ela não tem. O que eu fiz da minha vida? O que aconteceu comigo? Por que eu não mereço isso? Por que o outro tem e eu não tenho? Essa é uma mensagem oculta terrível para nossa vida, entendeu? Tentar escalar porque o outro tem. Tentar escalar porque você tem. Então, assim, a gente é amiga enquanto você não ultrapassar quem eu sou. Entende? Porque depois que você ficar melhor do que eu, já vai começar a ficar difícil para mim. Essa coisa que as pessoas, muitas mensagens ocultas que a pessoa manda. E a mensagem oculta que a pessoa, uma das piores, ela fica no campo do relacionamento, que ela se sente que nunca vai dar certo. Esse campo dela, que tá tudo errado, mas ela não coloca para fora, ela não trata isso. E isso, de uma forma, vai lá na vida financeira dela. Então, assim, você não merece ser feliz. Mas uma pessoa bem-sucedida, ela seria o que é feliz. Então, o que acontece? Não vai ser bem-sucedida. Então, assim, perceba de mensagens ocultas que vai guardando, que pega de um ponto e joga no outro. Porque nesse campo emocional... Quando se trata da sua felicidade, da sua satisfação, se trata dessas coisas. Você está bem no seu relacionamento, você está bem na sua vida financeira. E não se trata tanto de milhões na conta. Você está bem. Se você tá lá, tá bem para você. Eu não tenho dinheiro, mas eu tô bem. Tá bem para você, tá ótimo para mim, entendeu? Então, assim, tipo, não se trata de quanto tá bem para você e para o outro. Se trata de quanto você tá bem para você. E aí, muitas das vezes, eu vou ter mais dinheiro do que o outro e não vou estar feliz. Então, por isso que eu disse para ti, viu? Por isso que eu disse para ti que tu não tem que contar quanto tu ganha. Jamerson é que ninguém sabe quanto que ele ganha. Nós conversamos no particular, entendeu? A lancha, diz ele. Ele que não entendeu o que é o velho da lancha. Se explica aí para ele o que é o velho da lancha. É que assim, Jamerson, hoje em dia, o que você pode dizer que a polêmica da audiência... O que você pode dizer hoje que a polêmica da audiência? Isso é um contraste que não tem como controlar. O que dizer sobre isso? Perceba, se eu gosto de estar na polêmica ou se eu sou a polêmica, existe um motivo para isso. Mas assim, eu posso até querer ser a polêmica. Nossa, o que a Ju tá fazendo? Arrumou o velho da lanche, isso aqui. Eu não tô nem aí para isso. Aí, assim, sendo a polêmica. Mas agora, assim, quando eu faço polêmica, aí é triste. Porque daí eu sou vítima. Eu tô fazendo polêmica por quê? Então, o meu problema é sério. É como diz o ditado, né? Se eu não consigo sentir... se eu não consigo me colocar ou gostar do sucesso do outro ou
ter consciência de que o outro está numa fase difícil, não consigo ver essa fase como ele, né? Se eu não consigo olhar para o semelhante com um olhar de plenitude, com um olhar de amor, então eu tenho problemas sérios emocionais. Provavelmente. Mas as pessoas, às vezes, nunca sabem onde que está gravado isso, né? Está gravado lá na criança. Está gravado no... E aí, esse eu acho que vocês conseguiram responder, Jamerson. Então, assim, eu até aceito ser a polêmica, né? Estão fazendo polêmica que aconteceu com a Dirlene. A Dirlene ganhou na Mega Sena. Nossa, a Dirlene ganhou na Mega Sena. Eu vou passar na casa dela, ver se ela me dá bota 1 milhão na minha conta só, mas assim, fazer a polêmica que é o problema, tá? Se a polêmica, não. Juro por... Olha só, o toque do meu celular. Oxe, o toque do meu celular, juro pelo meu filho, é a música da cabeça do... Eu não sei como tá andando a coisa para você aí, né? Mas, enfim. Eu acho, assim, que eu vejo a vida com esse olhar. O que eu tenho que ser para conectar a vida que eu quero. Então, assim, sem julgamentos, né? Ô, Jô, e o que acontece quando... Viu? Uma pergunta agora. O que acontece que você não planejou estar num determinado lugar e o universo acaba te colocando naquele lugar? O que você tem que aprender com isso? Di, tá respondida a sua pergunta quando você falou universo. Não existe acaso, Di. Não existe acaso. Você não é filha do acaso. Você está no lugar que você tem que estar, você ouve o que você tem que ouvir, você fala o que tem que ser falado. Entende? Então, assim, não existe um acaso. A grande questão é, você está no lugar, então você se pergunta por que eu estou aqui? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Então, assim, só assume a responsabilidade de todos os atos. Porque a responsabilidade de qualquer momento, situação, ato, é nossa. Mas não é uma responsabilidade para você se punir, é uma responsabilidade para você aprender o que tem que aprender, fazer o que tem que ser feito. Essa é a responsabilidade. Então, assim, cada momento, cada situação vai dizer para você o que você está fazendo, por que você está fazendo. Interessante. Questões, né? Surgiu vários pontinhos de interrogação. Não, é que semana passada eu estive em 3 lugares que eu jamais imaginei que eu iria, entendeu? E a experiência, assim, foi uma loucura, entende? Aí agora eu fico me perguntando, o que será que por que eu atraí isso na minha vida? Por que as minhas memórias queriam vivenciar isso? Olha só, existe só uma questão que você tem que passar por todos os momentos. Aceitação, tá? Porque quando você está passando os momentos bons ou... O Jonas falou que a lei do reconhecimento, que história é essa lei do reconhecimento? A lei do reconhecimento, fala um pouquinho dela, escreve um pouquinho dela para nós, Jonas. Na verdade... Eu acho que talvez seja assim, Jô, que você trabalha, entendeu? Você trabalha um monte e conforme que você vai trabalhando, você não tem resultado naquele setor. Mas aí vem num outro patamar que você tem reconhecimento, as pessoas te respeitam pelo que tu é, pela essência que tu é, entendeu? Exato. Ele está dizendo reconhecer tudo aquilo que está ao seu redor. Eu já diria sim, Jonas, que seria reconhecer o que está a integridade no seu coração. Mas é assim, Odi, você não está no meio de pessoas que não te reconhecem porque elas querem você lá. Você está no meio de pessoas que não te reconhecem para você enxergar o que você está fazendo lá. Porque muitas vezes nós não nos reconhecemos. E assim, o lugar que, se você está num lugar e não estão reconhecendo o seu potencial, o que você sabe fazer, ou você está dando muito e não está sendo acolhido, não está sendo recebido, você precisa se perguntar assim, em que momento você acha que você não é capaz, que você conectou estar no meio dessas pessoas? Entendeu? Então, assim, o que você tem que buscar? Quando você diz para você, eu sei o que eu faço, eu sou boa no que eu faço e eu procuro aprender todos os dias. Lembre-se, isso não é um ego.
O ego não pode fazer parte do nosso dia a dia, da nossa essência. O ego não pode fazer parte. Mas assim, você se reconhecer na sua essência, ao momento que você chegar num lugar que você sentir, não precisa ninguém fazer nada para não te reconhecer. Você sente que aquele ambiente não é para você e você sai fora. Então você não passa por situações muito graves ou muito assim, sabe? Não estou me reconhecendo. Não, você passa e sai fora. Na minha opinião, tudo tem seu preço. Qual é a sua atitude? Uma coisa que ele falou aqui, a sua atitude. Atitude ou altitude? A Di falou que aconteceu com ela, que ela não esperava. Aí ela deveria fazer uma autoanálise do lei do reconhecimento. Quando você estava sendo reconhecida, o que o Jonas está tentando dizer é assim, ó, quando você está sendo reconhecida, você tem que fazer a autoanálise do seu reconhecimento. O que você está fazendo, tá? Está sendo reconhecido. Porque muitas vezes você fica num lugar que você não está sendo reconhecida, mas por algum motivo você não sai dali. Então, quando você vai para outro lugar que você começa a ser reconhecida, como você disse, respeitada pela sua essência, por quem você é, né? Então, isso é reconhecimento, isso é mostrar assim, não, peraí, o seu profissionalismo, a sua Dirlene, a sua essência está lá em evidência, as pessoas começam a gostar disso. Então... O Jamerson, aqui ó, o Jamerson falou que quem tem conhecimento é visto por alguns como arrogante. Então, eu vou te contar uma, Jamerson. Semana passada, um empresário pegou e falou assim para mim no final de uma visita, que eu escondi o jogo. Aí eu falei assim, como assim escondo o jogo? Aí veio o que tu acabou de dizer, prefiro segurar um louco do que abraçar um bobo. Eu fiquei na minha, Jamerson. Eu fiquei tranquila, eu visitei espaço por espaço, entendeu? Não mostrei que eu conhecia e nem desconhecia. Eu fiquei no equilíbrio, nem alto e nem baixo. Fiquei aqui, ó, entendeu? E daí, nisso, no final, o outro parceiro que estava comigo estava tirando sarro de mim. Ó, a Dirlene tá com a Ferrari ali, entendeu? Daí eu falei... Daí, bem assim, o outro empresário que estava junto, ele falou assim, essa corretora escondeu o jogo. Eu falei, não entendi. Porque... Mas sabe o que acontece, Di? As pessoas, elas estão tentando, elas estão tentando jogar tudo que elas sabem. E sabedoria não é você chegar jogando tudo que você sabe. Você tem tudo certo para você colocar o seu conhecimento. Porque caso contrário, as pessoas chegam e ficam ali, sabe? Eu vi um cenário essa semana também de uma pessoa tentando vender alguma coisa, que ele chegou a ser agressivo com o meu cunhado para tentar vender o que ele queria. Mas assim, é porque ele precisava vender, ele começou a falar tudo assim, mas em questão de segundos, ele falou um monte de coisa, não saiu nada, e ele queria obrigar, sabe? Obrigar a pessoa a comprar o que ele estava vendendo. Então, tipo, você começa a ver assim, né, uma pessoa totalmente despreparada para sair fazer o que ele está fazendo. Representar a empresa que ele estava representando, né? Então, percebe que inteligência emocional passou longe da figura ali, sabe? Sim. Ô, Jô, eu vou ter que te falar o seguinte, você falou que nós ia fazer uma live mais curta. Eu acho que tu trouxe bastante conteúdo hoje. Já deu 40 minutos, aí 48 minutos. E eu acho que seria interessante agora tu falar sobre a mentoria que você está querendo. A Kátia não entrou aqui, mas ela tinha perguntado, né, para fazer uma mentoria presencial. Como que seria essa mentoria presencial? E como que você está fazendo online? Online não é a mesma coisa, mas ela tem o mesmo resultado, certo? Online, eu acho assim que hoje em dia o mercado gira muito online, mas eu quero muito fazer coisas presenciais, né? Então, assim, o online porque, assim, pessoas de longe, dos lugares, às vezes elas não vão ir até a cidade. E as mulheres que me conectaram de Balneário, inclusive, né, uma delas que você citou agora, ela gostaria que fosse presencial, né? Então, a gente pode marcar, sim, uma imersão. Mas é uma imersão de um dia presencial, que vai ser muito maravilhosa, que vai, tipo, pegar todos os pontos, porque a gente está falando aqui pontos
tudo que eu falei de pontos de emoções, que trava, que faz isso, que faz aquilo, que eu falei, como a pessoa dominar isso, inteligência emocional, isso tudo está encaixado no reprocessamento, que é a área que eu trabalho hoje, né? Que uma pessoa pode resolver os seus conflitos, pode resolver qualquer problema reprocessando o emocional e se preparando para isso, né? Colocando a vida em equilíbrio. Então, acontece o seguinte, a gente pode marcar, sim, provavelmente para o mês de setembro, que nós consiga fazer, tá? Não sei qual mês que ficaria legal, mas a gente pode pedir para fazer uma votação lá delas, né? Mas para o mês de setembro fazer uma imersão presencial. Um café com emoção. Diz o Jamerson, um café com emoção. Imagine um café quântico, Jô. Fazer o café quântico com a Jô. E nesse café dar os insights para a mulherada ter mais essa noção do que é a quântica, do que é. Enquanto estava conversando contigo aqui, eu lembrei da Oprah. A Oprah construiu um império ressignificando a vida dela através de livros, conhecimentos, estudo. Então, como o Jamerson falou, está voltado no teu interior, aqui, a tua consciência, você refazer e reconectar a si próprio. Exato. Porque a gente veio nesse planeta para a gente evoluir a nós, entendeu? E se um amigo, um colega, um profissional se identificar contigo e você atrair determinada pessoa na tua vida, o que será que tu precisa aprender? Quais os pontos fortes que aquela pessoa tem contigo? Entrou uma figuraça aqui na live, não vou citar nomes, né? Mas essa figura tem uns pontos fortes comigo e eu achei top isso, entendeu? A conexão. A diva de Aracaju, Ivonete, que está vindo para cá. Em setembro, a Ivonete vai estar aqui. Dia 23, 24, ela vem para a feira aqui, nós vamos ter a feira de condomínios, ela vai estar por aqui, Jô. Então, se você conseguir descer para cá, tu vai conhecer a nossa diva aí do Nordeste, do Norte aí de Aracaju, tá? E vamos combinar um café com emoções aí e colocar esse povo para evoluir. Não, falei errado. Quem quiser evoluir, que se achegue junto no café quântico. Então, assim, eu vou preparar essa semana aí, preparar um bannerzinho ou um videozinho do jeito que você achar que é melhor para enviar para elas. E aí a gente coloca na data próxima dessa que você falou, desse evento aí, né? Que daí vai estar as meninas de fora, né? Vai estar aí, a gente coloca numa data próxima. O que você acha? Tranquilo, ótimo. Daí você me fala a data e a gente começa a trabalhar nisso daí, tá bom? Aí a gente faz tranquilo. Café quântico. O Jamerson sempre tem criativo. Obrigada aí, Jamerson. Jamerson, você quer participar aí os minutos finais, dizer o que você achou da live? Vamos lá chamar Jamerson. Pedidos para participar. Vou chamar Jamerson aí. O Jamerson é uma figuraça. Sobe aí, Jamerson. Obrigada, Ivone. Cadê tu, homem? Jamerson recusou. Você tá o quê? Ótimo. Tá. Ele falou ótimo. Vai lá, chama a Ivonete. Ô, Ivonete, tu tá vestida? O Jamerson não aceitou? Ô, Jamerson, dá viu? uma live aí? O Jamerson, Jô, ele não aceitou porque ele não tá vestido. Com certeza tá calor no Recife, daí ele tá descamisado. Recife, né? Recife é calor, esse momento deve ser muito calor. Ano passado eu estive lá, muito legal, muito lindo. Bom, enfim, muito. Cadê a Ivonete? Cadê a Ivonete? Deixa eu ver se a Ivonete aceitou. A Ivonete, aceita aí, diva. Oi, divas! Tá no carro! Eita! Tá voltando agora do imobiliária? Nem cheguei em casa ainda, meus amores. Logo eu tô aí pra ver vocês. Ai, que maravilha! Gente, vai ser uma grande satisfação te receber. Ai, eu tô vejo a hora, tô ansiosa. Se acalme, não vai ter infarto antes de chegar aqui. Eu acho que não. Mas olha, eu tô dirigindo e tô vendo vocês. Amo de paixão.
Nem conheço pessoalmente, mas é um prazer imenso Isso estar participando com vocês. Igualmente, tá? Beijo, meu amor. Beijão, tudo de bom pra você. Te cuida aí, tá? Me cuido sim. Beijo, beijo. Beijão, então, pra vocês. Tchau, tchau. Vamos marcar um café com a gente vai convidar a mulherada. Beleza. Tem Oi. pessoas entrando na live agora. Di, eu não sei se vamos deixar salva. Sim, deixamos. Ó, o Jamerson aí, vamos ver. Entrar ao vivo com o Jamerson. Aquele resolveu agora? Cadê? Cadê você? Fala, meu. Olha aqui de Recife aqui, pronto. Nossa, que vista linda ele tem, olha só. 19º andar. Viu, Jô? Ele mora em cima da oca. Eu falei porque ele sonhou com o índio. Exatamente. Complicado, né? Ó, foi bom a conversa de vocês aí. E assim, é uma das coisas que eu comento muito. Eu vou fazer uma mentoria agora com 2 corretores da Bahia. Que, infelizmente, assim, eu vejo muito fake no mercado e muito pessoal se apoia em cima da parte financeira. E a parte financeira, eu acho que não é tudo. Não. Eu acho que a parte financeira é uma coisa muito íntima. Principalmente você está comentando, falando, ou dizendo o que fez. Eu acho que o teu dia a dia, o que você faz, seu comportamento, suas ações, é o que faz a diferença. Entendeu? Exato. E tem um ditado, né? Você não anda com galinha, ande com águia. Mas tem muita águia que é pipa. Aí tá, você chega num lugar, quando pensa uma pipa, aí volta, vai procurando outro lugar. O que é a pipa aí pra vocês, A pipa Jamerson? é de papel, não tem valor, é somente de longe. Você nunca viu uma pipa chinesa, não? Parece que você tá vendo um gavião lá em cima. Quando chega perto, é uma pipa. Pois é. Eu acho que o contexto disso emocionalmente falando assim, ó. Você fala, mas você não transborda. Então você não, tipo, você é como se fosse falso, né? É isso que o Jamerson você fala e força. Isso. Entendeu? E força, porque é o seguinte, o grande bacana de muita gente que entra aqui na internet para falar é que a gente tem que lembrar o seguinte, já ouviu aquele ditado que teu passado te condena, daquele filme Então você tem que, antes de entrar ou de montar uma imagem, ou de fazer algo, que não existe nada instantâneo. Não existe nada instantâneo, existe uma coisa que você pode construir e coisas que levam tempo. Agora, o que eu fico triste às vezes, que hoje é muito fácil, é você fazer um copy, ou seja, o que é o copy? Copiar algo, tirar a capa, mudar o nome da capa e tá lá, o conteúdo já existe uma fonte. E as pessoas que eu acho mais interessante nisso é que não permite ter imersão, não permite se fazer investir. Eu acho que tudo você tem que fazer investimento, principalmente em si. Exemplo, eu sou formado em coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Graças a Deus, eu nunca ensinei a ninguém a crescer na carreira. A única coisa que eu fiz, quando eu fiz o curso de coach, eu me formei em coach pela Sociedade Brasileira, primeiro, apliquei em mim. Tem aquele ditado, né? Vou ensinar você a ser milionário. Pronto, eu vou ensinar primeiro eu a ser milionário. Depois, o meu resultado é que vai mostrar o resultado para outras pessoas. Isso quem quiser seguir. Mas o que eu vejo é o seguinte, é muita coisa que o pessoal joga a parte financeira e hoje a parte financeira é importante. Mas tem coisa mais importante que o dinheiro. O detalhe é a pessoa saber se posicionar bem. Porque é o seguinte, não adianta você ter muito dinheiro e ter dor de cabeça, não ter tranquilidade, não ter felicidade, tá sempre cheio de problemas. Não adianta você também ter pouco e tá sempre correndo atrás de tudo. Então o detalhe é você ter o equilíbrio. Uma coisa é certa, não vou levar nada pro túmulo. E ninguém vai tocar fogo, que eu já disse para mim, eu tenho que ser queimado. Exato. Ninguém vai tocar fogo na escola também. Então, você só leva quando parte daqui o que você gravou, né? Emocionalmente, porque essa consciência vai. Então só isso vai. E as pessoas entendem muito por abundância, muito dinheiro, e ostentar carrão, ostentar isso, ostentar aquilo. E a maior ostentação da vida hoje é saúde emocional, é equilíbrio no que você faz. Porque você conhecer a sua essência e poder, como você disse, quando você quiser passar algo, é aquela coisa que a gente estava falando desde o início da live, né? De passar algo, mas passe você, né? De você para o outro. Então, transbordar. O transbordar
as pessoas copiam muito e tal, mas o transbordar é o que faz mudar a vida das pessoas. E É como você porque, é porque dinheiro não traz felicidade, né? Ele é uma coisa necessária, é, entendeu? Esse dinheiro não traz felicidade, é uma coisa necessária. Então, o que é que acontece? Eu acho que a partir do momento que você, pelo menos o que você pega e conseguir investir no seu conhecimento, e você ser uma pessoa que, pô, você consegue levar, consegue sair de dificuldades, consegue superar algumas coisas. Eu estava comentando hoje, inclusive, Dirlene, com o pessoal da mentoria do Salvador, assim, existe. Ninguém está contando aí. Todo mundo está contando que o mercado está em alta, todo mundo está comentando que o mercado está bombando, e todo mundo está comentando que o mercado está vendedor. Beleza. Eu vejo um cenário um pouco difícil para a gente, principalmente a gente que é corretor de imóveis, até maio do ano que vem. Aí você pergunta, poxa, por que está vendo isso? Ninguém está enxergando. Claro, ninguém vai mostrar isso para você fraqueza. Eu prefiro viver uma realidade. Exemplo, a gente está entrando em eleição. Aí vai ter primeiro e segundo turno. Outubro vai ser todo com política. Aí, ou seja, que a gente é corretor, né? Corra até outubro. Depois de outubro vem eleição. Primeiro e segundo turno. Aí vai começar aquela confusão. Ninguém quer ver nada. Eu não posso nem fazer um panfleto com a minha foto de corretor, porque vão dizer que eu vou querer ser deputado. Já vai começar errado. Já é uma técnica que eu não uso na minha época, eu não uso foto nas minhas matérias por conta disso, para não ser associado. Aí depois vai vir Copa do Mundo. Um mês todinho o pessoal vai estar pensando em verde e amarelo. Isso se o Brasil for passando, né? Aí depois vem o quê? Festa de final de ano. Janeiro, férias. Aí não teve carnaval esse ano, o pessoal vai dobrar fevereiro com o ano que vem. Carnaval vai ser prolongado, para descontar os 2 anos que não teve. Aí vem março, as obrigações, IPVA, escola de menino, ano letivo, obrigações de casa. Aí vem março, abril, aí você começa a respirar, ainda tem que ver quem é que vai continuar no governo. Então, assim, eu sempre estou acompanhando o mercado financeiro lá fora e Travou. vejo que para o Brasil eles têm uma perspectiva. Tá ouvindo? Sim, estão ouvindo, pode falar. No mercado exterior, ele tem uma perspectiva positiva para o Brasil a partir de 2025. Então, o que é que acontece? Nossa! Então, o que é que acontece? A gente tem que estar de olho e se preparar para o que vem. A vantagem de você ter o conhecimento e saber onde buscar o dinheiro é onde você tem que usar toda a tua artimanha, toda a tua habilidade e segurar. É o lance do planejamento estratégico. Acho que todo mundo soubesse fazer, se todo mundo soubesse fazer um curso que eu fiz e aconselho a todos. Educação financeira. Se você não tiver um curso de educação financeira, você não sobrevive, não. extremamente necessária educação financeira para quem quer alavancar. Porque muitas pessoas sofrem por falta de educação financeira, elas não conhecem nada disso, né? E acabam sofrendo. Então, como eu falei, as 3 bases lá do judeu, né? Os caras bem-sucedidos. Missão de vida, inteligência emocional e financeira. Por quê? Tá certíssimo. Porque não adianta uma sem a outra. Uma não existe sem a outra. Mas é isso mesmo. Certíssimo. Obrigada pela sua parte, Tá certo. de Emerson. E mostrar essa vista aí para nós e colocar a sua... Obrigada aí, gratidão pela tua analogia. Ele é fera porque ele conhece os ciclos, entendeu? Precisamos marcar uma live nossa aí, rapaz. Rapaz, olha, eu queria falar de tudo, menos do mercado imobiliário. Bora? Nós podemos falar sobre a XP? Pode ser também. Pode ser também. Ele conhece. Oi? Faz uma live com ele sobre educação financeira. É muito agregador, é muito bom isso. Não, eu tenho uma pessoa é verdade, nós podemos fazer isso. Não, mas tem uma pessoa, se você quiser, eu posso lhe indicar. É uma pessoa sempre acessível, que é o presidente da AFEBIM aqui de Pernambuco. É a Associação de Financeira da parte de financeira. A BEFIM. Olha, pense, ele tem um curso, uma formação que ele dá para o pessoal, gratuito. E assim, um pessoal que faz gosta e depois vai procurando mais alguma coisa. Porque é o seguinte, é bom. Eu sou desse ponto. Eu gosto de escutar quem faz e quem pratica. Exato. Aí Sim. ele tem bons exemplos. Olha, e assim, se vocês quiserem, eu coloco você aí com ele. Mas vem tu junto Não, na a live. gente pode até conversar a respeito direcionado para o pessoal do mercado imobiliário. É porque é o seguinte, a maior dificuldade hoje que eu vejo dentro do nosso cenário é o profissional investir em si mesmo.
Ó, Sim. vê que interessante. Uma questão, uma crítica e a polêmica, como eu estava comentando com você, né? Eu jogo algumas informações no meu Instagram, dá 300, 400, no máximo 1.000 visualizações. Só são o Instagram é direcionado para parte profissional. Aí quando foi ontem tem um rapaz aqui que se chama Léo, e de uma cidade do interior aqui, ele colocou uma postagem que eu achei muito interessante. Quem aqui não já foi na cidade, no centro da cidade, aí tem aquela pessoa entregando um panfleto. Olha, aqui um curso gratuito, ele pode mudar a sua vida. Aqui um curso gratuito que ele pode mudar a sua vida. Aí no vídeo ele fez o seguinte, ele faz os dois papéis, né? Aí a pessoa abordando, assim, olha, aceita o curso gratuito, ele pode mudar a sua vida. Aí o cara fica olhando para ele assim, olhando, ele olhando também, todo desconfiado. Aí ele pergunta, tu fizesse esse curso? Ele fez, fiz. Aí, não quero não. Pronto, aí foi embora. Deu a entender aí a mensagem que passou. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu só fiz fazer o remix dessa postagem, fazendo uma crítica, porque tem pessoas e a gente tem ensinado de forma errada também. A nossa profissão. Querem dar tudo gratuito. Nem tudo gratuito serve. Tem alguma coisa que a gente pode tirar, mas repetir a mesma coisa não faz sentido. Não. Qual foi a polêmica disso? Sem brincadeira nenhuma. Meu Facebook, né, e o Instagram, por conta dessa postagem remixada, teve um aumento de 1000%. Ou seja, se fosse algo direcionado Sério? do meu assunto, o pessoal, é como eu digo a você, quem tem conhecimento é visto como arrogante. Quem tem conhecimento é visto como arrogante. Aí, como eu fiz uma polêmica, estourou 1000%. Eu fiquei bestinho, em 2 dias, estourou 1000% de... eles chamam de contas, né, que você avança. 40% foram contas que não me seguem, em cima, dentro de algo que é polêmico. Então, assim, eu Mas percebo... o povo gosta de uma polêmica, de uma fofoca. Exatamente. Exemplo, o mercado imobiliário do Brasil está em alta. Cara, com toda seriedade, não acredito nisso, não. Ah, o mercado tá bom para financiar. Não tá. A taxa de juros está alta. Altíssima. Então, tá bom para quem tem dinheiro e a oportunidade de comprar, quem tiver a fim de vender. Agora, jogar algo polêmico para a pessoa aí, como o uísque, chegar lá e não poder aproveitar e escutar o que tá todo mundo passando, é isso que eu fico triste. Mas é a realidade da gente. Não pode mudar. Sabe um comentário bacana que você fez um comentário lá? Hoje, eu esqueci o nome do menino, mas é um menino de 13 anos que, né, o comentário sobre os jovens ficando ricos. Então, assim, você vai ver muitas pessoas só envolvidas na polêmica e você vai ver jovens menor de idade ficando milionários. Né? Então, assim, as pessoas estão usando invertido. Eu hoje... Já há muito tempo. Eu penso assim, hoje a minha rede social é direcionada só para o meu trabalho também. Porque o que eu quero? Tipo, não é intenção, né, ficar postando a minha vida. Claro, se eu não fizesse nada profissional, talvez eu tivesse. Mas aí que você vê que as pessoas, se você postar algo, tipo, polêmico, até seu ou do outro, nossa, isso vira... O algoritmo também já acostumou, né, mandar isso para as pessoas. E aí você quer usar a rede para trabalhar? Paga. Você paga, aí a rede começa a te mandar, né? Então, se você não dá, se é uma coisa que não vai somar em nada na vida das pessoas, que é a polêmica, né? O cara se envolve na polêmica, cada um dá sua opinião, um fica mais louco do que o outro, tá todo mundo ali doente emocional, na vítima, tá todo mundo se doendo. Pronto, eles já usaram, então assim, tipo, não precisa pagar uma rede para fazer isso, né? Aí, se você quer fazer o trabalho é pago. Exatamente, né? Aí o detalhe é esse. Então, o que é que acontece? Eu estava conversando com uma pessoa que está me ajudando a melhorar um pouco a imagem. Agora eu vou chutar o pau da barraca. A única coisa que eu não vou fazer é tentar ensinar alguém. Pronto, eu vou agora somente entrar, porque é onde você gera autoridade. Agora, gerar autoridade também não é passar tudo. E muitas do marketing digital ele ensina muito isso. Passe, então... ensine como o cliente fazer todo o passo a passo e depois pergunte porque os clientes estão chegando até você. Porque você já deu a dica, já morreu. E vai ser grato eternamente para você. O caso do marketing digital está se transformando assim. O caso do marketing digital é assim. O meu caso é um reprocessamento. Então, eu tenho que fazer... se o cliente precisa de 100%, eu preciso fazer 200% para ele, para poder ajudar ele, né, expandir, porque é uma coisa que
é íntima, é da pessoa, né? Então a gente precisa buscar aquilo e tirar aquilo dela, né? Ela tira aquilo dela, né? Com comandos terapêuticos, óbvio. Como eu falo, ninguém tem poder de cura a não ser você. Então, se você precisa de uma ajuda, a terapia, o reprocessamento é para isso, né? Para ajudar com que você reconfigure a sua linha do tempo lá, tira os nozinhos e tal. Então, mas a questão do marketing digital é exatamente isso. Então, e tem muitas pessoas, né? Tipo, hoje, o mercado digital ele não foi explorado nada do que ele tem para fazer. Mas, infelizmente... Mudaram só a capa. É o mesmo texto. É. Quem vendia um sapato e hoje mudou a capa mostrando como é a autoridade para vender imóveis. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que a minha terapia é quando o boleto começa a aumentar na minha caixa de pagamento. Aí eu começo a ter uma terapia ali, porque você tem que correr atrás, fazer as coisas, tudinho. Mas eu vejo hoje o cenário, o nosso ambiente influenciando muito forte. Muito. E nem todo mundo está querendo enxergar isso, entendeu? Exemplo, eu tava tendo uma live antes de vocês aí, eu tava acompanhando o pessoal de Santa Catarina. Aí também, a live do Cresce. O Cresce tava falando uma live que eu achei interessante. Tava lá o presidente, algumas pessoas falando. E eu fiz uma pergunta que ninguém responde. O óbvio, né? O óbvio ninguém quer responder. Ou acha difícil. Todo mundo preocupado com que o corretor tem que saber vender mais, tem que saber atender o cliente, tem que ter uma empatia com o cliente. Claro, todo mundo tem que ter, que ninguém vai atender ninguém sem empatia. Mas ter relacionamento com o cliente eu acho uma coisa muito perigosa. Ter relacionamento com o cliente. Porque hoje você pode fechar um negócio para ele, amanhã ele está querendo dividir as coisas com você. Que as pessoas é normal, é do nosso aqui. Eu vejo muito escorpião, não vejo sapo. As pessoas se comportam muito como escorpião. Então, o que é que acontece? Exemplo, a gente tem um defeito triste no sistema. Qual é o defeito? O lance do profissional ilegal. Certo? Mas é tão fácil se tornar corretor de imóvel no Brasil, basta você ter segundo grau só. Você vai lá e credencia e está credenciado. E o outro, não, mas síndico e porteiro é meus parceiros. Sim, deixa eles tirarem o Cresce para ver se eles vão se tornar parceiro teu. Ele vai se tornar parceiro um do outro, mas teu é que não vai. Porque ele vai querer dividir contigo a partir do momento que ele pode ser fiscalizado. Que ele tenha credencial. E outra, o pior de tudo que eu vejo é que ensina errado não é o mercado. É a gente mesmo. Porque só tem corretor zangão, ou corretor não, né? Zangão dentro da imobiliária, porque o dono da imobiliária permite. Essa questão do imobiliário é complexo, né? Porque daí... Aí o que é que acontece? Não adianta jogar a culpa no universo, a gente vive enxugando gelo. Não, porque na verdade... Às vezes eu fico... questão assim que o que você está emanando de dentro de você para o universo é o que ele está te devolvendo, né? Então, exatamente. Teve um caso, uma pessoa que eu conheci que se suicidou porque a irmã mandou ele tirar o Cresce. Isso é história verdade, Zelene. Mandou tirar o Cresce. Ele pegou, foi chamado para trabalhar na imobiliária. Aí o cara disse, não, vá lá, fique lá, qualquer coisa, você fala assim, depois resolve, tá certo. O cara chegou, o fiscal chegou, atuou ele. Ele querendo trabalhar, deu uma pressão, como se ele tivesse errado. Errado foi que deixou ele ficar ali. O cara entrou em depressão, vendeu a moto para pagar a multa, as coisas que aconteceu, que gerou. E o cara depois se suicidou, porque ele ficou depressivo nessa situação. Aí, quando uma vez eu comentei assim, se começasse a gente parar de enxugar gelo, ir atrás de quem está buscando uma oportunidade ao sol, ir atrás de quem está permitindo que isso aconteça, e dar como exemplo, olha, vamos mudar o assunto, porque assim é melhor, não sei o quê, papapá. Ninguém quer entrar nesse assunto. Não vai. Ou seja, o óbvio, ninguém quer. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito o lance da Matrix, que a gente comentou logo no início. Quem está dentro da Matrix consegue enxergar fora, você vê que a coisa é tudo normal. Todo mundo está ali trabalhando do seu jeito, da melhor forma possível. Mas quem está dentro da Matrix vive igual aquele filme do Neo. Dentro de naves, todo rasgado, tudo lá. Porque o negócio não anda. O que vale é o que está fora. Servindo de energia para as máquinas, né? Pronto, só isso. Só isso. Porque as pessoas não estão percebendo. A momento que você tem uma... Olha só, é a mesma coisa que a gente pegar hoje, ficar aqui chorando, porque Deus não gosta de mim, porque a vida não acontece para mim, mas não busca inteligência emocional. E aí eu uso as máquinas que eu tenho que eu poderia
fazer com que a minha vida mudasse e usar isso. Não, tem medo, vergonha e tal, mas o que acontece? Eu estou alimentando essa máquina, estou deixando toda a minha energia aqui. Ô, Di, eu acho que o Emerson travou lá. Caiu ele? Di, tá aí? Oi, tô voltando. Ele caiu. Lá no Recife, esse horário é. Mas, ó, já deu 21h15. Vamos encerrar a live. Vamos sim. Manda um abraço. E Emerson, não sei se ele vai voltar aqui, mas a gente mandou um abraço para ele. Obrigado pela participação. olá, ele chamou de volta. Só vamos dar tchau para ele, então. É porque caiu, né? Sim. Ô, rapaz. Vamos ver. Cadê? Voltou? Ah, para mim ainda não apareceu, Di. Aqui. Entrar. Aí. É Agora que eu mudei voltou. de ambiente, aí cortou a internet. Mas, enfim, eu estava só concluindo a questão lá que a gente falou sobre a pessoa servir de ficar alimentando energeticamente as máquinas, só servir daquilo ali, e aí fica na dor, né? Então, na dor, vai reclamar para a vida inteira, vai sofrer as consequências, mas elas não querem pagar o preço de sair da Matrix, né? Acreditar e sair disso, de mudar, de investir no conhecimento, investir no cuidado. O que ela precisa investir? Sei lá, um conhecimento emocional para ter um equilíbrio emocional, um conhecimento financeiro para ter equilíbrio financeiro, saber como fazer, né, a coisa acontecer que ela está fazendo, né? Ah, você é corretor, sabe como fazer isso? Ou qualquer área que seja que a pessoa está fazendo, né? Mas a Matrix, ela é terrível, né? Então, é difícil para ela ver que ela está na Matrix. Exato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, as lives, viu, Dirlene? Você fala sobre um assunto específico, mas vocês estão acompanhando os podcasts, é o que está na moda. Você compartilhar a sua convivência, compartilhar alguma coisa prática que gere autoridade, você gera ali uma polêmicazinha, ou gera até algo engraçado. Então é bom a gente explorar isso, porque sai de um pouco da mesmice dessa Matrix. E vou dar um exemplo para vocês prático, que hoje escutando na televisão, vendo uma notícia, eu quase não assisto, mas eu vendo. Aí tinha lá uma pesquisa sobre as urnas eletrônicas. Aí tinha assim, muito pouco, 40%. Muito bom, 30%. Ninguém gosta, 29%, e não opinaram, 1%. Aí disseram, o povo aceita 70% a urna eletrônica. Peraí. 70% dizendo lá. 40% muito bom e outro muito pouco. Ou seja, como é que é isso? Era para ser ou um ou outro, né? Aí criaram uma terceira via para juntar, para atrapalhar. Então, assim, é o lance do óbvio. Eu vejo muito o lance do óbvio sendo distorcido. As pessoas distorcendo o óbvio e acaba prejudicando, porque gera frustração. Eu não sei se vocês já perceberam. Esse Parte financeira, tá? Esse Isso, é exato. um algoritmo de sabotagem. Isso. E parte financeira, eu vejo e vi muito agora, principalmente na pandemia. Por conta disso, muito suicídio. E isso não se divulga. Não se divulga. Porque E, assim, muita gente, por conta da parte financeira, se preferiu desistir. Então, infelizmente, não teve pulso, ou coragem, ou atitude de enfrentar. Mas são situações que, se a gente não tiver uma mentora como você, que ajude a abrir os caminhos, a melhorar, dar as dicas, a gente tem o bom da internet, que o bom dessa pandemia, que a gente se conectou muito. Você nunca ia me conhecer, sou de Recife aqui, você é de Santa Catarina, de Irlanda, nem... Uhum. Não ia nem se conhecer, né? Exatamente. E hoje eu falo muito, eu coloco muito a minha experiência, porque eu realmente vivi isso. Eu estava na Matrix, eu não sabia que estava. E eu estava ali condicionada a viver naquilo. E além disso, Emerson, eu era muito cética. Não, eu já sabia, já tinha informação suficiente. Aí o sobe e desce, né? O sobe e desce porque se você não está buscando conhecimento cada vez mais no que você quer fazer, você não está... eu li uma vez, que eu não lembro quem foi agora, mas importante é o assunto.
Quando eu paro de buscar conhecimento, eu começo a emburrecer. Então, assim, você vai retroceder se você não busca conhecimento. E eu, assim, tive muita negação comigo, com os meus momentos, mas eu não tinha de onde buscar, eu não conseguia abrir a cabeça para buscar o conhecimento do que eu precisava. E, de repente, no maior baque que eu tive de mercado financeiro, né, trabalhando nos mercados internacionais, eu tive uma pancada. Quando deu ali na pandemia, essa pancada foi assim o despertar. Porque daí eu zerei tudo, eu parei tudo. Falei, não, tem que existir resposta. Tem que existir resposta, porque agora eu tenho um monte de pergunta. Aí eu fui começando a entender, encaixar as perguntas. Aí eu encontrei tudo que eu precisava. Aí eu fui buscar conhecimento, fazendo formação, curando o que eu tinha dentro de mim para poder entender, porque como é que eu vou tratar pessoas, né? Já são 2 anos tratando pessoas emocionais, coisas emocionais, mas assim, não tem como. Eu tenho depoimentos maravilhosos de pessoas que pararam de tomar antidepressivo, pessoas que curou doença, alergia, coisas assim, e pessoas que evoluiu no financeiro, assim, que chega a falar para mim, olha, Jô, eu sou um antes e outro depois. E eu sempre digo assim, nada está condicionado a mim. Eu busquei conhecimento que eu posso ajudar você a buscar a tua essência. Mas nada está condicionado a mim. Eu não tenho poder de cura, não. Mas eu gosto disso. Eu fui procurar entender o humano, como a gente funciona. E aí, quando o Hélio fala de Matrix, eu fico, nossa, gente, eu estava ali. E eu não sabia que eu estava ali, sendo energia de máquina. Então, foi muito assim, libertador. Foi triste olhar, né? Mas foi libertador também. Então, assim, é uma história, né? Que é um antes e um depois, né? E bizarro também, né? Meio bizarro, né? As coisas, Bizarro, né? porque todo mundo que for assistir o filme Matrix, o primeiro lá, né? São 3. Eu assisti os 4 e eu quero assistir de novo o último. Mas o primeiro Matrix, ele revela realmente como a gente está condicionado a ficar. Tá condicionado a ficar daquele jeito, mas já vive, de certa forma, já vive assim, né? Sem olhar, sem ter a visão lá. E aí eu falo hoje que, quanticamente falando, pela quântica e metafísica, todos nós possuímos a consciência sobre-humana de conseguir conectar, de conseguir fazer a vida. Mas isso está na nossa essência. Você é corretora, de Orlena é corretora, mas são 2 pessoas diferentes. Cada um tem a sua essência, né? De olhar para a vida e de fazer coisa acontecer. Então, assim, como é que... Não dá para ela copiar, não, vou copiar o Jamerson. Não dá. Tem que ser Dirlene na essência. Moldar e fazer, né? Buscar como que ela entende, como que ela vê, como que funciona a coisa. E assim, é assim como você, como o Jamerson, né? É ele na essência, porque tem dentro dele o que ele está fazendo, a vida dele. Por isso que as pessoas... Exato. Não, o que você falou tudo. Exemplo também. A Dirlene aqui... Ela tá gritando, dizendo assim, pelo amor de Deus, a gente tem que parar, a gente tem que parar, a gente tem que parar, a gente tem que parar. Ela tá na paraverbal dela ali, acho que estão chamando ela para tomar um vinho, um chimarrão. Não, eu tava atendendo o cliente, você acredita? Eu respondi aqui, eu coloquei no fone. Não, escuta só. Eu vi. Eu coloquei no fone, coloquei aqui, tava respondendo pelo WhatsApp do computador, um cliente aqui que tá querendo fazer permuta. Tá certo, Di. Mas, bom, a gente passou a adorar Jamerson. Muito obrigada pela sua participação. E, claro, queremos fazer... Ô, Jô, só queria complementar uma coisa. Fale, Di. Você falou da Matrix. E eu agora lembrei daquele livro. Vocês 2 leram O Mundo de Sofia, de Carlos Gardel? Já leram esse livro? Eu vi você falar dele já, mas eu não li. Então, você sabia que esse livro, conforme... teu ciclo de vida, você lê ele, você interpreta ele de uma forma, porque tu adaptou uma consciência. Você vai ler ele numa outra determinada fase da tua vida, você já entende ele de outra forma. E na última página dele está bem explícito, acho que posso falar isso, ou bem, Eu posso. bem colocado, que ele fez lá 750 páginas para no final ele pegar e chegar e dizer assim, que você vai passar por várias situações e a resposta de tudo está onde? Está dentro de você. Se você vai ter que olhar para o teu interior, por isso que diz o mundo de Sofia, porque Sofia significa a verdadeira sabedoria. Então, aonde que está a sua verdadeira sabedoria? Está na tua essência. E para você
conhecer a sua essência, tu precisa se lapidar. Você é um verdadeiro diamante. E você vai se lapidando aos poucos. E aí entra a tal da Matrix, porque a Matrix é um eterno aqui, fora. Ego, medo. Mas a essência, a centelha divina, aquela força. É muito lindo dizer que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Mas na hora de buscar e agir como semelhança, como é que eu faço? Então vamos falar assim, então vamos buscar o tal do, né? As pessoas condicionam muito a vida aqui fora, né? Condicionam muito aqui no bonitinho. Como o Jamerson falou, sabe? Copia. O Ho'oponopono é uma coisa que eu não conseguia fazer porque eu não sabia a essência daquilo. Então o povo colocava lá, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu nunca fiz, achava bonitas as palavras, mas eu não tinha noção do que era. Quando eu estava estudando livro, estudando informação e tal, peraí, então eu quero conhecer o Dr. Hugh Lane. Inclusive, eu mandei um e-mail para ele poucos dias antes dele falecer. Porque em janeiro, ele faleceu, o Dr. Hugh Lane, que é o cara que, né, traduziu o Ho'oponopono da Morna Simeona, mas aí ele colocou a essência, ele conta, ele mostra, ele prova o que ele fez através disso e ensina o porquê disso. Percebe? É igual hoje o Zé Eu Te Amo, né? As pessoas encontram o amor da vida 3, 4 vezes por ano, eles estão amando. É super... mas é real, entendeu? Então não existe... Fica a dica também, Dirlene. Eu achei meio punk esse livro. Os 4 Compromissos de Juan Dias. Esse tira você do sério, do eixo, viu? Fala, Anderson. A Bahia tá aqui assistindo a gente. Anderson aqui da Bahia. Anderson Ventinho aí, nosso sócio, nosso amigão aí. Esse livro desconecta você, e o bom é que ele aguça muito o papel de um dos compromissos, é o julgamento. O julgamento, a gente tá junto da gente o tempo todo, mas o que é que acontece? Como eu comentei no início com vocês aqui, quem tem conhecimento, exemplo, eu chego para os meus amigos e pergunto, grande colega Newton, né, que é aqui de Recife, e aí, labutando hoje? Aí ele fez, rapaz, já estou na labuta. Para muitos que não conhecem labuta, é trabalhar. Você está no trabalho, você está... Aí outra coisa também, que eu brinco com o pessoal aqui, aí ligo para ele também, com uma pessoa já de 70 anos, eu digo, meu amigo, está morfeando. Você sabe o que é morfear? Morfear é a Matrix, Morfeu? Não, é você descansar, é o sono, aquele sono gostoso. Se você for pesquisar o significado de Morfeu? De Morfeu, que é o sono, é o deus do sono. Labutar, trabalhar. E outro dia desse eu estava brincando com ele porque eu ia tomar banho. Ao invés de dizer que eu ia tomar banho, eu disse disse o nome de outra palavra. Essas palavras a gente tem um costume no passado de falar, que eram os gregos, latim, aquelas coisas todinhas. Hoje a gente não tem esse conhecimento, hoje vai muito popular. Então, assim, tem pessoas que veem isso, vê como arrogância. O medo que faz é isso. E nesse livro é interessante o seguinte, brigadores quando não quer, né? E quando você começa a falar com uma pessoa e a pessoa não está conseguindo entrar em sintonia com você, a pior coisa que tem é você entrar no conflito. De querer insistir e mostrar. Pare. Exato. Dê como desarme. Dê como desarme, deixa a pessoa achar, depois a pessoa vai pensar, e no momento exato você pode chegar e comentar e falar, dizer assim, não, meu pensamento foi esse. Porque é o seguinte, hoje a gente está num momento que a minha opinião vale muito do que eu ouvir a opinião dos outros. Exato. E na hora o julgamento está acima de tudo. E sabe o que é o julgamento? O julgamento é mais uma das mensagens ocultas. Lembra que a gente falou de mensagens ocultas? Onde que está o julgamento? Quando a pessoa tem a frequência da vítima, ela é culpada de tudo. Então essa pessoa é a pessoa que mais julga o outro. Porque ele aponta tudo que o outro está fazendo, porque no fim, lá no fundo da coisa, a emanação dele é culpa. Então, tudo que tá dando errado para fora é culpa dele, tudo que tá dando errado na vida dele é culpa dele. Se o outro consegue, ele não consegue, ele é culpado porque ele é um fracassado. O julgamento é o que mais afasta as pessoas do dinheiro que elas tanto correm atrás.
Então, assim, como que eu aponto? Por isso que na live passada a gente falou muito sobre isso, Emerson. Como que eu aponto a vida? Como que eu aponto o outro? Sabe? E como que o fato de gostar disso, de ter que apontar, de ter que encontrar o erro dele. Mas tem um detalhe, tá? Você falou uma coisa agora. Lembre-se que quando você faz parte de uma equipe, e que dependendo, para você ter um bom resultado, você precisa dar outra ponta, que esteja fazendo também sua parte, o fato de você chamar atenção, ou julgar, ou criticar, não é porque você está querendo ser melhor, é porque você do outro lado não está conseguindo fazer o teu papel que também possa refletir para mim. Mas então, o que é que acontece? Trabalhar hoje em grupo e ser líderes são poucos. Ser líder é ter aquele papel que o meu resultado, o meu retorno, é o cara lá da ponta se ele conseguir pontuar. Exato. Se ele não conseguir pontuar lá na ponta, não adianta eu estar aqui numa pose de líder, entendeu? Entre aspas, dizer o que não tem, porque se tu aponta, não consegue te dar o retorno. Exato. E tem aqueles líderes que só dá retorno para quem está próximo dele. Isso. Quem está distante não consegue. Você precisa do resultado dele. E vocês são uma equipe, então ele tem que produzir. Se ele não produz, ele não está somando com você. Isso já Só o fato de estar na equipe tem que produzir. Olha, o fato de você estar dentro de um negócio, a gente tem que olhar desde o primeiro número 1 a quem é o último. E eu na época, quando eu era gerente, eu olhava muito o seguinte: quem está na frente? Quem está na frente? Quem está na frente, normalmente na minha época, dava mais liberdade. E ficava sempre olhando assim, ó, pro final da ponta. Eu tenho que trazer aquele cara que está ali, pelo menos para o meio. E que chegue um novo, entre e faça. Então, o turnover em determinadas ações é comum. Isso na parte operária, isso na parte imobiliária, na parte de fábrica, de indústria, de todos os setores. Não é uma coisa que entrou e vai ser permanente. Não. O líder ele tem que ter essa percepção. E se ele percebe que a engrenagem não está todos funcionando, ele vai começar a arrastar as pessoas. E a pior coisa que tem, quando você arrasta, você está botando uma força G maior. O que é que acontece? Em vez de você estar rodando mais leve, você começa a puxar com mais força e gerando esforço, desde que tem gente lá atrás parado, de braço cruzado, ou botando o pé para não sair do lugar. Exato. E aí, entendeu? Então, a grande questão, né? E o velho ditado é para estar com você, ou soma ou some, né? Então, assim, as pessoas... Tipo, se você for ter uma equipe, claro, você é o líder, então você tem quase que a obrigação de mostrar para ele como fazer. Mas ele vai somar com você, porque se ele não tiver em sintonia com isso, se ele não tiver na mesma frequência que você, ele não vai somar. E aí, você não pode permitir que o outro te barre, te pare ou não deixe você atingir as metas. Então, isso não é uma questão de julgar porque você precisa daquilo. Você tem que falar para ele, você tem que apontar um detalhe que está precisando que soma com a sua equipe. Mas tem pessoas que pensam que é julgamento. Você está julgando. Confundem. As pessoas não sabem o que é o julgamento. E o julgamento é realmente quando eu vou assim, eu vou criticar você. Mas eu não fiz nada para... Você não é minha equipe, você não é nada. Eu tô só apontando você, criticando você. Entende? O que tá dentro... Que memória de você está se comunicando comigo que me incomoda? Porque eu não trabalho com você. Eu não faço nada com você. Mas eu consigo apontar você e ficar colocando um julgamento em cima de você, entende? Agora, se a gente é equipe de trabalho, aí a coisa muda, né? Se é equipe de trabalho, aí tem não dá, né? Não soma. Se não soma, não dá, né? E hoje é muito complexo isso. Eu entendo que você falou sobre isso, equipes, é muito complexo, né? Porque o resultado depende de todos. E aí você não consegue fazer com que as pessoas entrem nisso, porque geralmente elas já têm um padrão, elas já têm hábitos, elas já têm uma forma de pensar. E nessa hierarquia, muitas das vezes elas estão assim: eu trabalho com você, mas eu não vou fazer você ganhar dinheiro. Eu não quero fazer, não quero trabalhar para você. Mais ou menos isso, entende? Não, concordo contigo, porque a gente fica muito no universo muito julgamento, mas as pessoas têm que entender o seguinte: antes de julgar, você tem que entender também por qual motivo aquela pessoa está questionando ou cobrando aquilo, né?
E as pessoas, às vezes, se acham autossuficiente e não enxergam também essas coisas. Exatamente. E é aquela, são a percepção, né? Por isso que eu gosto de falar sobre essa parte emocional. Quando eu tô vendo, né? O que eu tô vendo no Jamerson e na Dirlene, o que eu tô vendo em vocês, né? O que eu vejo, né? Ah, tem algo que me incomoda, mas por que me incomoda, né? Então, assim, vamos dizer que nós fôssemos uma equipe aqui. Algo me incomoda, então a gente vai ter que sentar e conversar, porque o meu resultado depende de nós três, né? Mas assim, se nós, né, aqui, você tá lá no Recife, de Orlando, Santa Catarina, e eu moro em Santa Catarina, mas estou no Paraná hoje. O que tá incomodando? Por que o outro incomoda? Se não faz, né, não faz parte de nada, tá incomodando o quê? Então, assim, essa é uma grande questão, que a pessoa não sabe por que ela se incomoda no outro. Mas em equipe tem muito disso. A pessoa não sabe que ela se sabota quando ela tá lá no pé da equipe e ela diz assim, eu é que não vou ficar dando lucro pro meu chefe, porque só ele vai ficar rico. E essa mensagem oculta é a das piores sabotadoras, porque ela diz para ela mesma, eu não vou dar lucro para mim. Olha, já aconteceu comigo que eu achei. Eu sou professor universitário também. Eu estava numa faculdade ministrando uma aula, eu cheguei cedo. Aí a professora estava dando uma aula lá de empreendedorismo. E eu perguntei, professora, posso sentar aqui antes que continue minha aula? Ela fez, não, pode ser, pode ficar à vontade. Aí ela começou a falar um exemplo que ela era muito boa no que ela fazia e gerava muito resultado para a empresa. E certo dia ela achou que tinha que empreender. Aí chegou para a empresa e pediu, me demitam. Aí a empresa fez, por que eu vou lhe demitir que você é minha número 1? Não, mas porque eu quero montar meu próprio negócio. Não, demitir você eu não vou. Se você pedir demissão, eu vou ficar muito triste. Mas como é que eu posso demitir o número 1 da empresa? Aí ela ficou com raiva, ela disse que ficou com raiva, que não achava justo, isso, aquilo, outro. Final das contas, o que foi que aconteceu? Ela pegou, começou a diminuir o seu potencial, começou a fazer as coisas na morosidade, até um ponto que a empresa achou, disse assim, não, então não está mais pontuando, demitiu. Aí, na mesma hora, levantou uma aluna e disse assim, você me deu o pior exemplo de empreendedorismo que você possa dar na minha vida. Aí ela fez, por quê? Disse, porque eu sou empresária, tenho vários funcionários, entendeu? E assim, eu não iria nunca demitir um funcionário que fosse meu número 1. E acharia de covardia da parte dele se ele fizesse o que você fez. De chegar a um ponto de desistir do negócio, deixar ir para o fundo do poço para que a pessoa tomasse uma decisão com você. Porque se você é uma pessoa que tem uma visão empreendedora, você não estava atrás de um auxílio-desemprego. Porque foi uma coisa que ela comentou na hora lá, dizendo assim, eu vou pedir demissão para perder meu auxílio? Ou seja, ela queria pegar o dinheiro do auxílio e empreender. Ela estava Então, quer dizer, empreender, né? exato. Então, quem pensa dessa forma nunca vai ser empreendedor. Exato. Vai ser sempre empregado. E veja como as pessoas carregam mensagens ocultas que é contrário à abundância, que é pura escassez, e elas não percebem, né? Então, tipo assim, se ela tinha um sonho, um desejo, e ela não podia fazer outra pessoa tomar atitude por ela, a atitude era dela, né? Então, assim, a vantagem que eu acho que eu tenho, eu não posso fazer você concordar com ela. Exato. E ela deu o pior exemplo, aí na hora, aí começou a confusão, eu disse, professora, quer que eu assuma daqui em diante? Ela fez, você assume? Eu digo, assumo. Aí eu fui lá, pessoal, vamos reverter isso aqui, que realmente o negócio agora ficou... o barco balançou. E realmente é o pior exemplo de empreendedorismo. Eu acho que a partir do momento que você quer empreender, você deixa as portas abertas, é a melhor coisa que tem, né? Uhum. Deixa as portas abertas de qualquer lugar onde você esteja e diz o seguinte, ó, estou partindo para esse caminho, não vai dar. O dinheiro é necessário? É, mas nesse caso aí você bota em primeiro lugar o dinheiro. Sabe o que acontece com essas pessoas? É só oferecer R$10 a mais que elas vão embora. Vai embora. A pessoa que se vende, ela nunca vai ter valor. O valor está no preço que ninguém pode pagar, né? Então, assim, quem você é perante a situação, né? É por isso que eu comentei aquele negócio. Todo mundo tem seu preço. Hoje entendo, vai dizer, não, todo mundo tem seu preço. É exemplo daquele seriado que tem Os Melhores do Mundo, quando fala daquele Saraiva, que é dois policiais que fazem aquela cena da peça dos Melhores do Mundo. Todo mundo tem seu preço. Não adianta questionar. Hoje, a situação que a gente vive e do que o pessoal faz é o resultado. Agora, tem gente que sobressai. O que aconteceu agora com Tirulipa, né? Tirulipa, o que foi que aconteceu? Fez uma publicidade para uma empresa normal, como ele influenciador digital, mas a empresa não foi certa de tal forma que a Polícia Federal deu em cima.
Então foi o que aconteceu. Todo mundo foi para cima dele. Eita, a Polícia Federal bateu na casa dele. Ele fez um vídeo, porque a gente percebe que ele é uma pessoa. Até que você tenha convivência é uma coisa, mas ele mostra ser uma pessoa realmente direita, honesta, do que você faz, presta conta, mas foi o que aconteceu. Principalmente a amizade que ele tem, né? Como o Wesley Safadão, se ele perder, ele perde a aposentadoria dele. Então foi o que aconteceu. Ele ficou muito assustado. Ele fez um vídeo preocupado e dizendo que não sabia o que fazia. Final das contas, no outro dia, começou a reverter a situação. Tão inteligente que ele é. O que é que ele fez? A Wesley Safadão estava com ele no almoço. Aí ele estava almoçando, aí o Wesley Safadão fez: tem federal essa noite? Aí ele começou a entrar na brincadeira. Isso vai dar rock, porque é uma música do Cabaré de Natan. Então, o que foi que aconteceu? Não sei se vocês já viram a brincadeira no vídeo que tem assim: cabaré hoje à noite, tá, brincadeira de casal. E ele reverteu de tal forma que hoje ele está gerando uma peça que vai rodar o Brasil. Ou seja, o que aconteceu com ele, ele conseguiu reverter. E ele estava preocupado muito com os filhos dele, as filhas dele, né? E assim, ele teve a inteligência emocional de reverter a situação. Pegou o limão E e ele fez uma limonada, né? fez uma limonada, não. Ele abriu uma franquia de limonada. Porque ele pegou até uma cena do pai dele lá atrás, que é assim: homem, por que tu tá preso? Ele disse: não, porque eu tava preso, não sei o que, Florentina. Agora não. É por causa de um robozinho. Tá lá no Instagram dele. E assim, o exemplo dele foi muito interessante, porque muitas pessoas, no primeiro baque, caem e não levantam. Aí a pessoa tem que erguer novamente e ver onde é que pode sair. Hoje, o conteúdo é tão grande, que você, um exemplo de alguém pode ser sua salvação. Então, aquele lance: nunca desiste, atitude é tudo. Exatamente. E a persistência, né? Porque se você não está preparado para persistir no mercado do empreendedorismo, então você não está preparado nem para vir, né? Essa é uma realidade, né? A persistência. E o que a gente dizer que dá para você conectar, né? Dá para você, o universo está pronto para te dar, para materializar o que você deseja. Mas peraí, como é que está o seu campo emocional, o seu equilíbrio? Como é que está a sua força de buscar e entender que você vai ter que aprender todas as formas erradas antes para depois você aprender a forma certa? Porque, caso contrário, você não vai saber manter isso. Como é que você vai manter aquilo, né? Não, você vai tentar fazer tudo de certo. Porém, vai muita coisa dar errado. Vai. E é com os erros que você vai aprendendo, né? Exatamente. Porque a melhor forma que tem de se aprender e ficar firme num conteúdo é quando você erra. Quando você encontra o erro, você já sabe que não pode chegar ali. Exatamente. Aprender. Se todo mundo soubesse, eu brincava muito quando eu estava fazendo meus MBA, as graduações, o professor jogava algo na tela que eu não conseguia, como é que eu poderia dizer? Eu não conseguia decidir. Eu digo, me deixou na dúvida, joga aquelas pegadinhas, opinião de ponto de vista. Então, o que é que eu fazia? Eu errava e pedia uma resposta do professor para entender, ou seja, como ele estava pensando. E levava aquilo para mim. E o que é que eu faço? Eu vou fazer errado, para ver como é que é, e eu não volto mais aqui. E foi dando certo. É um método, cada um que soubesse, é um método, é assim que você descobre as coisas, no erro. Agora, claro, tem gente que tenta acertar, aí não escuta, aí tenta de novo: rapaz, vai aqui, não, vou aqui, não, vou dessa forma. Até quando ele cansa e fala assim: poxa, nada deu certo. Homem, é por aqui, é o cara é mesmo, ó. Aí vai e entra. Então, é essa situação que as pessoas têm a ganância, é normal, de querer acertar. Ótimo. Mas errar faz parte do jogo. Né? Errar faz parte do jogo. E às vezes você provoca o erro para você ver logo a resposta. Exato. E já tomar as devidas ações. Exato. Irlene está falando aqui, ó. Tá, já desligou, acho que ela deve ter corrido pro banheiro, ou foi beber água, tava com muita sede. Não, eu tô dando risada aqui, ó. Deu 1h40 de live já. Não salva não. Não grava não, precisa gravar não. Ficou feito um bate-papo. Não grava não. Não, vou deixar gravada. Deixa, tem gente que vai aproveitar essas histórias. Muito Mas boa. não vai ter não, rapaz. Rapaz, a pessoa assistiu 1h42, nem para dizer no seriado, nem uma série, rapaz, é assim. Assiste! Você vai ver, tem curioso que vai assistir sim, você vai ver. Eu vou escrever uma copy bem boa. Tá, bora ver aí. Meta bronca.
Vamos encerrar, porque, Vai. Emerson, né? Ninguém vai assistir. Emerson, muito obrigado por aí, Nada. aí, tá? E, né? Tudo que a gente vai... só temos a aprender, né? Um com o outro, né? Eu acho que a vida é sempre uma lição, né? Tudo a gente está aprendendo. E, então, eu agradeço pela tua colocação. Ó, eu vou dizer assim, ó, que quem assistir até o final vai ter um prêmio. Vai ter que me contar aqui quem assistir até o final, apesar que o pessoal vai pegar e adiantar, né? Ó, e vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem fazendo uma live, que automaticamente, para ficar com um som melhor, lembre-se que os comandos de quem é convidado, se você dá um toque na tela, aparece mute, inversão da câmera, algum Sim. sinaizinho. Então, assim, eu, exemplo, estava falando com vocês aqui, eu sempre estava colocando no mute, porque eu moro numa avenida. Então, passa moto, passa carro, mesmo não andar alto, mas dá para escutar. Então, fica a dica. Eu também fiz isso, Jamerson. Aqui também, as pessoas aqui em casa também se movimentando, fazendo bagunça, já coloquei no mute, já respondi cliente aqui que entrou no WhatsApp perguntando as coisas. Aí você pode até fazer assim, ó. Não, eu coloquei a mão aqui na frente, assim, ó. Vai, então, gratidão pelo conhecimento, tá? Um beijão pra vocês, tá? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Di, chega por hoje? Chega por hoje.